Olá, está começando mais um programa Comunicando com Cienciologia, um programa do canal 6 da NET que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando com Cienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que abordam a consciência. Conhecido pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito e a ciência convencional e o senso comum como o indivíduo, o ser. Hoje, comunicando com Cienciologia, tenho o prazer de entrevistar a médica pediatra Silene Couto, que está em Porto Alegre para fazer o lançamento do seu livro Contrapontos do Parapsiquismo. Seja muito bem-vinda, Silene. Obrigada, Eli. Obrigada a todos que estão nos vendo, nos ouvindo aqui com atenção. A ideia do livro Contrapontos do Parapsiquismo. Qual é o foco que você está trazendo no livro? Então, assim, eu penso que sempre na escrita de um livro, a gente tem que falar alguma coisa que você tenha vivência, que você tenha teoria, que você entenda alguma coisa e que você tenha prática naquilo, ou teática, como nós falamos em Conscienciologia. Então, o tema parapsiquismo ou paranormalidade, mediunidade, como é conhecido também por aí, ou percepções extrasensoriais, é um tema que sempre fez parte da minha vida desde a infância e adolescência. Só que eu não tive em casa uma cultura disso, estudos disso em geral, era totalmente empírico. Eu vivia aquilo tinha um sentido para mim, era natural para mim, só que eu ainda não tinha um emprego, uma observação, uma análise técnica do que era o fenômeno. Então, com o tempo, quando eu tive contato com as ideias da projeciologia, da conscienciologia, eu pude entender e decodificar melhor aquilo que eu vivia, esses fenômenos que eu vivia. E entender, inclusive, como que é que saía de uma vivência imatura das percepções ditas paranormais, ou parapsíquicas, ou mediúnicas, para uma percepção, uma vivência mais madura, mais profissional, mais veterana, principalmente do ponto de vista da assistência às pessoas, da assistência aos demais. Então, diante dessa vivência que eu tive, dessa experiência que eu tive desde a infância, então foi a partir daí que eu decidi escrever sobre isso, mas de uma maneira mais técnica, uma abordagem mais técnica e uma abordagem que ajudasse as pessoas a entender a partir de uma experiência minha, mas de uma forma estendida, de uma forma que todo mundo pudesse ler e entender e se entender dentro daquele contexto aí, Então essa ideia ela surgiu, de colocar de uma maneira até de opostos ou de contrapontos, por isso que o título do livro é Contrapontos do Parapsiquismo, de trazer sempre do que era uma manifestação mais imatura, evoluindo para uma manifestação mais madura dentro da mediunidade, dentro da sensitividade. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, fui escrevendo algumas coisas, deixando quieto, até que um dia deu essa vontade de escrever e eu entendi que escrevendo isso poderia ajudar as pessoas que têm vivências, que têm fenômenos, a se ver dentro disso e de repente poderia ajudar muita gente também a sair da vivência imatura, a vivência ainda incipiente, a vivência ainda amadora do parapsiquismo para uma vivência melhor, mais útil, mais funcional. Você traz uma frase no seu livro: a evolução da sensitividade obedece ao crescendo, parapsiquismo com assédio, parapsiquismo sem assédio. O que você quer dizer com isso? Bom, isso aí é uma essência do trabalho, que quando eu falei para você sobre a questão da minha vivência na infância, e que foi uma vivência até meio turbulenta, por quê? E a grande maioria das pessoas tem até dificuldade de lidar com a sensitividade, com a paranormalidade, parapsiquismo, porque começa a ver que nós não estamos sozinhos aqui, que existem pessoas, que existem consciências extrafísicas, ou também conhecida como os espíritos, essas pessoas que já saíram dessa vida humana, já perderam esse corpo físico aqui, mas que elas persistem. E essas pessoas, elas ficam entre nós, elas transitam, elas convivem conosco, e quem tem um pouquinho mais de percepção, além dessa vida material aqui, uma percepção extrafísica, consegue perceber essas pessoas transitando. E em alguns casos, como se você for pensar assim, eu vou falar um pouquinho para a gente voltar ao seu tempo. Se você for pensar que essas pessoas vivem entre nós, isso significa que a gente não morre,
Significa que a gente continua, mesmo depois da morte desse corpo físico aqui. E essas pessoas provam pra gente isso, né? Isso prova também que essa vida aqui certamente não é a única vida que a gente já teve. A gente vem de várias vidas, né? E essas várias vidas, se a gente nessa vida aqui já tem erros e acertos, imagina nas outras do passado. Então a gente vai acertando e errando, acertando e errando. E eu digo acerto e erro com vistas à evolução consciencial, à nossa ascensão evolutiva, né? A melhora da nossa condição evolutiva, que envolve amadurecimento dos pensamentos, dos sentimentos, das energias, da assistência, da relação com os demais. Então no passado, vamos lá que a gente cometeu alguns erros com outras pessoas, aquilo criou uma prisão, e essas pessoas vêm ao longo do tempo meio numa relação conosco um pouco difícil, né? Ou de credor, de devedor, de algoz e vítima, né? E tem pessoas que realmente têm perseguição, né? Cobranças, olha, você lembra aquilo que você fez? E isso é o que você falou e trouxe a questão do assédio, né? O parapsiquismo com assédio. Assédio que ele está falando aqui no caso, e eu também, é o assédio extrafísico, que são essas pessoas que ficam em cima, né? Atrás da gente ali, acompanhando o nosso dia a dia, né? Mas não tem mais esse corpo biológico, eles estão na forma de consciências extrafísicas, né? Eles não são perceptíveis a essa visão comum, a esse senso comum, a nossas sensações normais de tato, enfim, e visão e audição, mas são perceptíveis pelo parapsiquismo, através do parapsiquismo. E essas pessoas que ficam cercando, né, cobrando e exigindo alguma coisa, quando você está com tudo aberto, né, com suas percepções abertas, com sua clarividência mais desenvolvida, né, você consegue escutar, você consegue sentir as energias, você começa a ver que tem algum universo aí que a mais e que você vai ter que enfrentar aquilo de alguma forma, né? Porque se essas pessoas estão cobrando você, de certa forma você vai ter que mudar dentro de você alguma coisa ou fazer algum movimento para que isso não aconteça mais. Então, quando a pessoa tem o parapsiquismo aberto, né, a mediunidade aberta, talvez uma das primeiras coisas que ela enfrente nesse período inicial, né, ainda meio turbulento, é essa visão desses assediadores extrafísicos, dessas pessoas com quem a gente tem às vezes dificuldades e erros e omissões no passado. Pessoas que a gente vai ter que recompor de alguma maneira, através da assistência, através do nosso trabalho, através do esclarecimento ou através do nosso exemplo. Isso é uma coisa muito importante, né? Através do seu exemplo, né, de melhora, de mudança, aquelas pessoas podem também evoluir, podem também repensar o que elas vêm fazendo, né? Mas quando você tem o primeiro impacto, sabe, de você olhar e ver que essas pessoas existem e que perturbam, a tendência é recuar. Ou a pessoa fica meio atrapalhada naquilo. Daí vem aquelas histórias, a alucinação, né? Os delírios, não é bem assim. Então tem realmente muita influência desses assediadores extrafísicos. Quando a pessoa ela tem a coragem de enfrentar isso e de não fechar as percepções, quer dizer, eu não quero ver, não quero ouvir, não quero conta, né? Se ela quer ficar assim, ela vai continuar sendo assediada por essas pessoas. Só que ela não muda, ela não faz nenhum movimento para que aquilo melhore. Mas uma vez que ela faça, que ela entenda que ela pode fazer um movimento de mudança e isso gerar uma repercussão para ela, uma melhora na condição dessas pessoas e também para ela, né, e mudar essas companhias extrafísicas, isso é muito bom. Então ela vai começando a trabalhar com parapsiquismo, ela começa a mexer com a questão da assistência, quer dizer, e ainda mais, somando as duas coisas. Usa o parapsiquismo ou a paranormalidade, as energias, para poder fazer assistência, para poder atender as pessoas, atender os outros. Isso de uma maneira geral, né? Estou falando muito de assistência, pode ser desde a profissão, até no dia a dia, até aqui, nesse trabalho que nós fazemos aqui, de divulgação disso, de esclarecimento às pessoas, na escrita de um livro, numa palestra, num curso, né? O que você fizer de movimento de assistência já está valendo aí, né? Principalmente assistência de esclarecimento aos outros. E aí a pessoa vai usando as energias, vai doando energias, vai interagindo mais com outro tipo de pessoas de consciências extrafísicas, que são os amparadores extrafísicos, que ao contrário dessas pessoas doentes, são pessoas sadias, são consciências sadias, são consciências que têm intenção de atendimento, de assistência em um nível universal, né, para todos, né, de uma maneira ampla.
E essas pessoas, quando você tem interesse em atender, em assistir, eles vão vir dar apoio, eles vão integrar essa equipe. Então, gradativamente, você começa a evoluir do parapsiquismo com assédio para o parapsiquismo sem assédio. E, no caso, com os amparadores extrafísicos. O livro, ele tem parece que o estudo do parapsiquismo, o domínio das energias, e o parapsiquismo como uma ferramenta. E você dá um norte que chega na desperticidade. Essa desperticidade, o que é? Ok, então, tudo tem uma evolução, né? Então, você falou um pouquinho mais aqui, do parapsiquismo com assédio, ao parapsiquismo sem assédio. O parapsiquismo também evolui, né? Assim como nossas habilidades de escrita, nossas habilidades de comunicação, habilidades em gerais, inclusive profissionais, a gente começa num nível iniciante e aquilo vai avançando, né? Quando nós falamos de mediunidade, há uma tendência das pessoas pensarem assim, então ele vai caminhar, isso vai evoluir, a pessoa vai se aperfeiçoar, vai ficar mais experiente. Então, com o tempo, ele vai estar igual aqueles filmes, né, do X-Men, movendo tudo com as mãos, mexendo, né, fazendo aqueles efeitos. E não é por aí. Essa não é a abordagem de evolução parapsíquica que nós gostaríamos de enfatizar ou que seria importante diante da evolução consciencial. Porque se a evolução ela é norteada pela interassistencialidade, eu tenho que aperfeiçoar essa ferramenta para que eu possa ser uma pessoa cada vez mais assistencial e que eu tenha cada vez mais resistência e mais assim, empenho, mais vitalidade, mais condições de poder atender o maior número de pessoas. Então, o parapsiquismo inicialmente, às vezes começa, você sente um pouquinho da presença de uma consciência extrafísica, que lembre-se, nós estamos falando de assistência, a assistência também a essas pessoas, não é só a pessoa humana, né? Essas pessoas, essas consciências extrafísicas também demandam assistência, né? Senão elas não estariam aqui entre nós. Então você começa, sente e você joga energia, você exterioriza energias, atende, a pessoa às vezes desperta e caminha. E aquilo vai andando, vai caminhando, e lá para as tantas você começa a ver que você está atendendo 2, está atendendo 3, está atendendo 4, e com o tempo está atendendo muito mais, está atendendo muita gente. Mas a pressão de muita gente doente em cima de você, ela desgasta, ela cansa, né? Quem trabalha em área de saúde, quem é professor, sabe da síndrome do burnout, né? Que inclusive é um tema que futuramente vai ser abordado aqui, como isso desgasta, isso drena as energias. E a pessoa tem que estar bem, né? Ela tem que estar inteira para conseguir assistir o outro, porque se ela está alquebrada, se ela está cansada, se ela está doente, como é que ela vai atender? Então a desperticidade é a desassedialidade permanente total. É a condição que a pessoa ela tem a interferência dos doentes, ela colhe na psicosfera dela, na aura dela, essas pessoas, mas ela não se altera, ela não fica com o pensamento alterado, sentimento, não dá mau humor, ela não fica cansada nem drenada. Isso mostra que ela tem uma defesa, e essa defesa energética faz com que afaste os assediadores extrafísicos, porque os assediadores não conseguem abordar a pessoa, e também assim consegue fazer com que a pessoa fique bem, né, do ponto de vista de homeostase, né, de saúde, para atender essas pessoas, essas consciências extrafísicas. No próximo bloco nós vamos continuar entrevistando Sirlene Couto com o livro Contrapontos para Psiquismo. Fique conosco até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Olá, estamos de volta com o programa Comunicando com Conscienciologia, hoje entrevistando Sirlene Couto, que está aqui falando sobre o seu livro Contrapontos para a Psiquismo. No bloco anterior, nós falamos da evolução da sensitividade, do parapsiquismo com assédio e parapsiquismo sem assédio, e abordamos o tema de desperticidade. Sirlene, eu entendo hoje o parapsiquismo ser uma ferramenta essencial para a evolução
da pessoa. Ela tem um plus a mais se ela investe nessa ferramenta, nessa habilidade que no fundo todos nós temos. Eu cheguei um dia a pensar que quando eu comecei a trabalhar, exigiam para entrar no mercado de trabalho você ter pelo menos datilografia, 120 teclas por minuto, aquela coisa. Hoje a exigência já é de ter graduação, às vezes pós-graduação, mestrado, doutorado, dependendo do cargo que se está objetivando. Eu penso que num futuro próximo, a pessoa que vai controlar, que vai dar direção para um maior número de pessoas, ela ter essa ferramenta desenvolvida do parapsiquismo vai ser essencial, porque a gente vai ver o contexto evolutivo, o que é melhor para todos. Você traz no seu livro, o parapsiquismo, a exigência de muita autodisciplina. Por que precisa ter autodisciplina para desenvolver o parapsiquismo? Tudo precisa de autodisciplina, né? Qualquer ferramenta que a gente vai desenvolver, né? Qualquer habilidade, isso, por exemplo, você falou da datilografia, né? Para você chegar àquelas 120 lá por minuto, a pessoa tinha que treinar muito, né? Então tinha que ter disciplina para poder fazer, você tem um tempo de dedicar. Então foi da datilografia, na sua aula de línguas que você tem que estudar um tempo, tem que ter disciplina, na sua profissão que você tem que exercer, tem que estudar, tem que exercitar, fazer, ter repetições. E isso exige que você dedique um tempo, né, de uma maneira organizada, para que você possa alcançar proficiência naquilo. Com o parapsiquismo não é diferente, nós falamos isso antes. Então, seja na comunicação, na escrita, o parapsiquismo é a mesma coisa. Não é porque ele é mais subjetivo na interpretação e na vivência que ele não seja possível fazer treinamentos nessa área, tá? Então, primeira coisa, falamos de disperticidade, de autodefesa. A técnica do estado vibracional, por exemplo, que exige mobilizar as energias para poder criar um padrão de vibração e isso fazer com que haja uma defesa das energias. Exige treinamento, exige disciplina, né? Exige investimento. Então, outras técnicas, mesmo da clarividência, você pode exercitar, existem técnicas para isso, clareaudiência ou de percepção das energias, né? Com o tempo, acredita-se que assim, em 2 anos a pessoa pode ter, investindo em técnicas de treinamento bioenergético, possa ter alguma experiência já em sentir, perceber e tornar essa ferramenta útil. E o que você falou é muito importante, porque uma vez que a gente invista, né, no parapsiquismo com autodisciplina, né, você vai investir aquilo, e ele é uma ferramenta que, como você falou, vai mudar muita coisa para nós, porque ele vai trazer essas dimensões que não é que estão ocultas, porque desde a antiguidade todo mundo sabe que elas existem, mas elas estão, digamos assim, inexploradas do ponto de vista científico, precisa de mais pesquisa, precisa de mais entendimento sobre essa dimensão a mais que nós vivemos além da dimensão humana. Então isso vai exigir também uma disciplina de estudo nessa área, uma disciplina dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que você consiga intercambiar com essas consciências extrafísicas em um nível muito mais maduro, porque se você fica imaturo, você vai atrair as pessoas que estão imaturas também, as consciências extrafísicas imaturas, os assediadores, como nós falamos. Então, tudo vai envolver a disciplina. E com o tempo, como todos têm parapsiquismo, né, a pessoa pode estar se perguntando, não, mas eu não tenho isso, eu não vivo mediunidade. Não é verdade, todo mundo tem um fenômeno, todo mundo tem algum nível de fenômeno. A questão é que às vezes não admite, ou acha que o que vive não é uma percepção extrasensorial, e só deixa pra lá e não dá valor. Mas se ela começa a puxar o fio, começa a notar e começa a ver que muitas coisas que ela tem percepção se confirmam, ela vai vendo que não, eu tenho realmente, só que se eu mexer com um pouquinho mais, ter disciplina, trabalhar um pouquinho mais, me informar sobre o assunto, eu vou conseguir expandir, né? Posso estar entendendo que quando você fala em desperticidade, parapsiquismo com assédio, parapsiquismo sem assédio, o ser desperto, esse que diz assediado pela mente total, ele não é que não tem assédio, ele tem mais assédio, mas ele não se deixa contaminar. Essa a questão. Essa é a questão. A educação ou a disciplina que nós temos que ter para desenvolver o parapsiquismo, ele está relacionado muito com a assistência, é isso? Isso também, né? A verdade, assim, o que vai nortear o objetivo de você
se dedicar ao parapsiquismo, ter disciplina para se dedicar ao parapsiquismo, é assistência. Então, qual que é o objetivo? Eu não estou aqui querendo fazer show, né? Como eu falei antes, né, do filme, né? Vou querer mexer com as coisas, mover a cadeira. Não é bem isso o objetivo. Meu objetivo é que eu consiga entender mais o que os amparadores me falam, é que eu consiga fazer um diagnóstico, um paradiagnóstico, né, nas energias da pessoa mais preciso do que aquela pessoa precisa, do que aquela pessoa vive, às vezes de quem cerca a pessoa, para que eu possa fazer uma abordagem muito mais fina, muito mais precisa. Né? Então a assistência aí, ela entra como um objetivo guiando a pessoa no desenvolvimento parapsíquico. Você está começando a enxergar o assédio não como alguma coisa contra, mas como uma oportunidade de você fazer aquela reciclagem dos nossos erros do passado, mas também tem a ver com a gente, e daí talvez a disciplina de fazer reciclagens, porque não só nós atraímos essas consciências extrafísicas porque nós temos um débito com ela, mas às vezes pela nossa afinidade. Por exemplo, eu tenho o vício de fumar. Eu vou estar trazendo consciências que têm esse mesmo padrão, ou que pelo fato de não ter o corpo físico não conseguem segurar o cigarro, vão se aproximar de mim para que a minha sensação ao fumar transmita energeticamente a sensação de fumar para ela, e a autodisciplina nesse sentido de fazer reciclagem de, se eu não consigo, enquanto estamos no intrafísico, dominar o meu próprio corpo, de fazer escolhas mais evolutivas, é bem provável que eu vou ter muita dificuldade de ter esse domínio quando eu perder esse corpo físico, me tornar uma consciência, e a forma como que eu vou poder interagir, sentindo aquela energia, é me aproximando de alguém que fuma e de uma certa maneira assediar para que ele continue fazendo aquela sensação, porque daí faz um vínculo comigo para mim ter essa sensação. Esse raciocínio está certo? Tem essa questão que você falou, sim. Você trouxe da questão da consciener, que é a consciência energivora, né? São essas pessoas que têm uma afinidade. O vínculo dela eu vou drenar a energia da pessoa porque eu quero ter aquela sensação, como você já colocou aí. Né? Então essas consciências energivoras estão por toda parte. Seja na bebida, seja no cigarro, seja na droga, seja no sexualismo. Então em várias áreas de uma série de viciações da vida humana, você encontra essas consciências energivoras. Mas existem assédios que são muito mais até arraigados na pessoa, que são coisas que vêm de longe. E aí exige essa reciclagem intraconsciencial, essa mudança íntima, primeiro pela coisa mais grossa, que é isso que você trouxe, né? O cigarro, né? A bebida, todos esses vícios que são assim grosseiros, que a gente já sabe que não é nem o ideal, até pela vida humana a gente já sabe que não é o ideal. Mas aí você começa a entrar, você já limpou isso, aí você começa a entrar, e de repente você começa a ver aquele teu traço que não muda do teu temperamento, né, que faz você voltar para trás toda vez. E às vezes é ali que aquele assediador extrafísico faz o vínculo contigo, porque aquilo não mudou às vezes há 2 milênios. Aquilo vem daquela mesma forma há muito tempo. E agora está exigindo que você mude aquilo. Uma mudança de uma coisa tão arraigada, tão profunda, enraizada, ela demanda um exercício de disciplina. Porque você tem que fazer uma mudança da sua forma de pensar. As pessoas falam assim, é difícil mudar, eu sou assim mesmo, eu sou assim e acabou, me aceite como eu sou. E não é por aí, né? A pessoa tem que fazer um movimento de mudança, nem que para isso ela, assim, no início ela vai fazendo careta, né? É difícil, é difícil mudar um pouco da rotina, mas ela vai fazendo aquela mudança aos poucos e com o tempo, com esse investimento, ela chega lá. Eu queria só fazer uma observação, um assunto que você trouxe, que eu acho muito interessante, que é assim, com o tempo, as pessoas, elas vão, vai haver com o tempo na evolução da humanidade, certamente uma cultura maior do parapsiquismo. Por quê? Porque o parapsiquismo ele é essencial para que você consiga interagir com essa dimensão extrafísica que é muito mais ampla e que é a nossa realidade, de fato. Então você fica aqui nessa vida material que é uma ilusão, que rapidinho você vai embora e vai voltar para a sua real origem, sua real procedência. Então se você domina a técnica de intercâmbio entre as dimensões, você começa a ter muito mais lucidez do que representa a vida humana.
né? Então a tendência vai ser as pessoas cada vez mais se interessarem por isso, para que possa haver uma lucidez maior sobre a grande razão, as perguntas maiores das pessoas, que é por que eu estou aqui, né? O que isso significa, por que eu tenho essa vida, e isso traz muito mais paz íntima, muito mais felicidade também, né? Porque ela sabe que ela é útil e ela tem alguma coisa a fazer em prol dos outros aqui nessa vida. Tudo tem um sentido, nada é por acaso. Silene, a gente agradece muito a sua participação. Contrapontos do parapsiquismo, uma ferramenta fundamental para a gente fazer o desenvolvimento, entender os prós e os contras, como que a gente sai de uma condição mais doentia para uma questão mais saúde, como que se pode fazer qualificação da nossa assistência. A gente abordou aqui 0,1% do livro, tem muita coisa para ser falada. Vamos convidar a Silene para fazer um novo programa abordando outras oportunidades, outros temas desse importante livro. Esperamos que você tenha aproveitado, tenha gostado. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem palestras públicas todas as sextas-feiras, tem seminários de pesquisa, são eventos gratuitos, fica na Rua São Manuel 189, bairro Rio Branco. Entre em contato conosco através do site www.iipc.org ou telefone 3224-0707. Até o próximo programa. Muito obrigado. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30. Na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.